Bem-vindos, amigos, ao Arrepios da Realidade. Preparem-se para uma jornada arrepiante pelos cantos mais escuros do nosso país, onde lendas urbanas e relatos de terror se misturam à realidade. Eu sou Ulisses, o seu guia nesta expedição ao desconhecido. Se vocês se atrevem a desvendar os segredos obscuros que se escondem sob a superfície da realidade, então apertem os cintos e se juntem a mim nesta jornada. Nas montanhas frias de Campos do Jordão, se ergue uma estrutura imponente, agora um espectro de sofrimento. O Sanatório de Campos do Jordão, um antigo hospital para tuberculosos, ecoa com o silêncio fantasmal de seu passado. Funcionários relatam terem visto a figura espectral de uma mulher vestida de branco, vagando pelos corredores como se procurando por algo perdido no tempo, que se passeia pela parte superior do prédio, com os olhos fixos, como se estivesse esperando por alguém. Será que o espírito de uma das antigas pacientes ainda ronda o lugar? Ou talvez os ecos do sofrimento de tantos doentes se manifestam em formas espectrais? Em meio à beleza da Baía de Guanabara, na cidade de Niterói, encontra-se um lugar envolto em sombras e sussurros. O antigo Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, agora silencioso e abandonado, guarda em suas paredes os ecos de um passado perturbador. Moradores locais falam de gritos angustiados que atravessam a noite, vindos das entranhas do prédio abandonado. Alguns até dizem ter visto figuras fantasmagóricas, como um homem de branco, vagando pelos corredores. Esse espírito seria de um dos antigos internos, ou os fantasmas dos horrores que ali ocorreram ainda aguardam justiça? No coração de Minas Gerais, a estrada de Baependi guarda um segredo sinistro. Motoristas que se aventuram por essa estrada à noite relatam encontros inexplicáveis, momentos em que a realidade parece se distorcer. Dizem que a figura é o espírito de uma vítima de um acidente fatal, condenado a vagar pela estrada por toda a eternidade. Muitos motoristas que passam por essa estrada relatam ter visto um vulto, uma figura estranha que aparece no meio do caminho, fazendo com que os carros parassem. Quem tenta se aproximar sente uma pressão no ar, como se uma força invisível estivesse os empurrando para longe. Você conseguiria encarar o desafio de atravessar essa estrada depois do anoitecer? No coração da floresta amazônica, no estado do Pará, a floresta do Utinga se estende por quilômetros, um labirinto verdejante de beleza e mistério. Histórias de uma mulher fantasmagórica, envolta em um manto escuro, vagando pela floresta, atraindo viajantes para o fundo da mata, são contadas em sussurros pelos moradores locais. Dizem que ela é a guardiã da floresta, protetora da natureza e vingativa contra aqueles que ousam desrespeitá-la. No sertão do Rio Grande do Norte, a cidade de João Câmara guarda um segredo aterrorizante, uma lenda que atravessa gerações. Histórias de uma criatura que espreita na escuridão, um ser que desafia a lógica e a razão, o lobisomem. Pegadas estranhas encontradas em áreas rurais, animais mutilados de forma inexplicável e o medo constante que paira no ar, especialmente nas noites de lua cheia. Dizem que durante as noites de lua cheia, criaturas com olhos vermelhos e garras afiadas surgem nas estradas e campos. Muitos moradores juram ter visto a figura de um homem que se transforma em um lobo gigantesco, perseguindo pessoas e animais. A origem dessa criatura está envolta em mistério, com relatos de pactos feitos há séculos e maldições antigas. E você, acredita que o lobisomem de João Câmara é real?
Atravessando o rio Jaguaribe, no Ceará, a Ponte do Jaguaribe é muito mais do que apenas uma estrutura de concreto e aço. Moradores locais contam histórias de uma mulher vestida de branco que aparece na ponte à noite, seu rosto pálido e melancólico, iluminado pela luz fraca da lua. Motoristas relatam sentir uma presença fantasmagórica ao cruzar a ponte, um frio repentino e a sensação de estar sendo observados, aparecendo nas margens do rio. Sua alma, aparentemente, não encontrou descanso, e quem passa por lá à noite pode sentir uma presença gelada, como se fosse tocado pela própria morte. Você já cruzou essa ponte? Em algum lugar da Bahia, em meio à beleza exuberante da Mata Atlântica, encontra-se uma casa antiga, consumida pelo tempo e pela tragédia. Conhecida como a Casa das Sete Mortes, o local carrega consigo uma história macabra e aterrorizante. Moradores locais evitam a casa a todo custo, sussurrando histórias de portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes que piscam erraticamente e o som de gritos angustiados que ecoam pela noite. Mas não é só isso. Quem ousa passar perto da casa diz que uma sensação de mal-estar domina o ambiente e a porta principal se abre e fecha sozinha. As lendas falam de uma maldição que se iniciou com o assassinato brutal de uma família. E agora, qualquer um que entrar no local corre o risco de se tornar a próxima vítima. Você teria coragem de passar por lá? No coração de Rondônia, onde a floresta se estende por quilômetros, intocada e misteriosa, existe um lugar que os moradores locais chamam de Floresta das Sombras. Histórias de pessoas que se aventuraram na floresta e nunca mais foram vistas são contadas em sussurros, um lembrete constante dos perigos que se escondem sob a densa copa das árvores. Alguns acreditam que a floresta seja habitada por espíritos ancestrais, guardiões da mata que não toleram intrusos. Alguns até alegam ter visto vultos humanos com características distorcidas e olhos brilhantes. A pergunta é: o que espreita lá dentro esperando o próximo curioso? No coração de Manaus, erguendo-se como um farol da cultura e da história, o Teatro Amazonas guarda em seus palcos e camarins um segredo mágico e misterioso. Dizem que o teatro é habitado pelo espírito de uma bailarina, sua paixão pela dança eternamente ligada ao local. Funcionários e visitantes relatam ter visto uma figura esguia e graciosa deslizando pelos corredores vazios, seus passos silenciosos e etéreos como o próprio ar. Às vezes, ela é vista nos bastidores, outras no palco. E sempre a mesma história. Quando alguém se aproxima para conversar, ela desaparece em um piscar de olhos. Seria um espírito preso àquele lugar, à espera de sua última apresentação? Na capital do Piauí, Teresina, uma casa antiga e abandonada, permanece silenciosa, suas janelas e portas lacradas como se guardassem um segredo terrível. Conhecida como a Casa dos Gritos, o local é temido pelos moradores locais, que sussurram histórias de tragédias indizíveis e almas atormentadas. Moradores relatam ouvir o som de gritos angustiados vindos de dentro da casa, especialmente à noite. Disse que no passado, uma tragédia aconteceu ali, quando uma família inteira foi brutalmente assassinada, e suas almas ainda estão presas no local. Será que os gritos que ecoam pela casa são um chamado por justiça, ou a dor e o sofrimento de quem viveu naquela casa ainda permanecem em busca de vingança? E assim termina nossa jornada pelos cantos mais obscuros do Brasil. Lugares onde a realidade se mistura com o sobrenatural.
cabe a cada um de nós decidir o que acreditar, o que questionar e o que temer. Até a próxima jornada, e que seus sonhos não sejam assombrados pelos horrores que descobrimos juntos.